O cara tem a visão empreendedora e aquela cabeça de empresário, né? Ele chega num restaurante, ele senta, ele fala, nossa, 150 pessoas aqui dentro, um ticket médio de 150, Achei que era 200 só reais. comigo isso. O cara tá ganhando, acho que uns 15, 20 mil por hora, cara, aqui. Esse negócio é um negócio lucrativo. E acho aí- que eu vou montar um desse. Aí eu acrescento outros elementos. Eu penso, será que ele é do Simples? Que alíquota que ele tá? Se ele tá com faturamento já de 100k por mês, vezes 12, 1 milhão e 200, ele deve estar pagando uns 12, 13% de imposto. Quantos funcionários ele tem? Será que é todo mundo registrado? Eu coloco mais uns elementos. Então a minha cabeça buga tanto e às vezes eu nem consumo direito a coisa. O cara ali. nem... E aí, como foi o jantar pra você? Jantar? Ah, jantar? Ah, foi legal, foi legal. Mas cara, é demais, porque a tua mente, depois que ela conhece alguma coisa, ela não consegue desconhecer aquela coisa, Sim. sabe? Você vai passar a fazer inevitavelmente essas contas. É igual com o teu treinamento, eu olho lá, quantas pessoas ele colocou? 200 pessoas? Quanto é que ele vendeu esse ticket? Ó, tá prosperando, hein? Essa é uma conta que, cara, todo mundo que entra no treinamento faz. Pô, 150, 200 pessoas aqui, é um ticket de tanto, o pitch foi tanto, tá. Pô, tá lá e ganhou tanto aqui. Só que mas não é o que o normal. Atalaia ganhou, né? Porque tem muita coisa envolvida. A pessoa não faz ideia quanto custa pra fazer um evento, cara. Não faz ideia. Exatamente. Não, as pessoas não fazem ideia quanto custa nada quando o assunto é empreendedorismo, porque o cara não sabe nem precificar o produto dele, cara. Sim. Eu já cansei de pegar cliente que chega lá, o cara me traz o produto, eu pergunto qual é o teu markup. Ele, hã? Nossa, não sabe o que é markup. Ah, beleza, quanto é que é o teu ponto de equilíbrio? Hã? Putz, você não sabe, você mapeou as tuas despesas? Não mapeei. Então, hoje o que deixa muitas empresas no Simples Nacional não é só o tributo mais barato, é a falta de organização. Porque o Simples Nacional, ele é a forma de tributação do desorganizado. Não quer dizer que se você é simples, você é desorganizado. E do iniciante, né? Vamos colocar assim, do iniciante. Aí criaram um MEI para ser ainda a célula zero do iniciante, mas não abraça todo tipo de negócio. Mas o Simples Nacional, ele foi criado para ser aquela empresa simplificada, onde o cara não precisa ter um controle muito grande. A partir do momento que você vai para um presumido, lucro real, você tem que ter exatidão nos teus números. No lucro real, você vai apurar verdadeiramente pelo teu lucro, só que você vai ter uma tributação um pouco mais pesada. No presumido, a mesma coisa. E você já começa a ter ali declarações que você tem que enviar para os órgãos competentes com multas pesadas. Então, se você não tiver muito organizado com os teus números, você vai começar a tomar multa atrás de multa e você vai quebrar. E muita gente não sai do Simples por causa disso. Tem empresas que, se estão na faixa de faturamento X, Y, Z, o Simples é o lugar delas. Não tem que sair dali. Só que tem empresas que começam a avançar e elas não avançam organizadas e quebram por causa disso. Então, por isso, de novo, quando eu falo que todo empresário tem que entender minimamente desses pilares aqui, e a contabilidade é um deles, é para que isso aconteça. O cara sabe, cara, eu tenho que implantar um sistema aqui na minha empresa, eu tenho que ter um mínimo controle de receita, despesa, esse número tem que estar num software. Não serve mais anotar o caderninho igual era no passado. Né? Cara, recentemente chegou um mentorado pra gente e ele tem 5 empresas e cada uma das empresas fatura em média 120 a 150 mil e todas elas estão no Simples. Eu falei, cara, você tá correndo um risco absurdo, gigante. E tudo bem vezes que sem saber. Algumas dessas empresas, uma tá no nome dele, outra tá no nome do pai, outra tá no nome da mãe. Ele já dividiu para não caracterizar grupo econômico. Mas se a gente pegar em alíquota, ele deve estar pagando um absurdo já de imposto que, se ele jogasse para o presumido, já daria uma redução boa, né? E aí... mais do que isso, deixaria ele sem risco. Porque olha só, bota uma empresa no nome do fulano, ciclano, beltrano, cara, isso é grupo econômico. Verdadeiramente é. Porque se o ente fiscalizador, se a Receita Federal chegar à conclusão de que as empresas são dele e que os nomes são só nomes que ele aleatoriamente colocou... Que o pai, a mãe, todo mundo trabalha junto? Mesma atividade, tararau, eles vão falar isso é um grupo econômico, porque é uma família detentora de uma economia, são um grupo econômico, e se o cara tem 5 faturando 100, já não pode mais ser Simples. Se ele está com meio milhão de faturamento, dá 6 milhões no ano, já extrapola o Simples. Simples é 4 milhões e 800 para fins federais e 3.600 para fins estaduais e municipais. Então, o cara, ele está correndo um grande risco, um risco criminal, porque grupo econômico pode ser considerado processo crime, e eu já vi gente ser presa. Então, teve um caso recente, acho 2 anos atrás, lá em Chapecó, que houve uma diligência da Receita e Polícia Federal, os caras chegaram no prédio onde era administrado, sei lá, 50 CNPJs, era muita coisa. E tudo no Simples Nacional, tudo em nome de laranja, caramba. Cara,
Isso, as pessoas têm que entender, e às vezes a gente romantiza um pouco isso, né? De que, não, isso dá pra fazer com certa tranquilidade. Cara, depende. Assim, ó, se a verdade é, o fulano A tem uma empresa, a mulher dele também decidiu abrir uma empresa. Tá tudo bem. Eu não preciso necessariamente, no primeiro momento, caracterizar um grupo econômico. Aí o pai desse cara também abriu uma empresa. Ou com uma outra atividade e tal, beleza. Aí a mãe desse cara também abriu uma empresa, tá tudo bem. Então, por isso que tá tudo bem, desde que não seja você o cara que está orquestrando isso e fazendo aquilo acontecer. Porque se isso vier à tona, você vai se incomodar. Então tem que ter muito cuidado com essas estratégias, porque uma coisa é uma coisa real, outra coisa é uma coisa criada, fictícia. Se descobrir isso vai trazer problema para você, né? E tem que fazer conta. Às vezes, fazer conta você percebe. Cara, fiz as contas aqui e percebi. Pô, se eu fizer desse jeito aqui, talvez eu vou pagar um pouquinho mais de imposto, até menos. Entretanto, pô, Cara, não vou se me colocar incomodar. uma do presumido, ele já vai pagar menos imposto do que o total. E aí pode deixar uma do simples ali em um dos nomes, às vezes, para pagar menos na contratação, né? Tu quer pegar um caso? Eu tenho um cliente meu que a margem no produto dele é 4%. Ou seja, ele compra um produto e vende com margem de 4%. Se eu coloco esse cara no Simples, eu mato ele no primeiro mês, porque o Simples arranca de 4% no comércio. É a primeira alíquota, a primeira faixa. É 180 mil no ano, ou seja, 15 mil de faturamento mês. Então, se o cara extrapolar 15 mil de faturamento... 4% já é um modelo que eu batendo o olho eu não entraria nunca, porque imagina... O cara tem que vender milhões. Qualquer coisinha de desvio que você não conseguiu gerir, você já entra no prejuízo. Inclusive, hoje nós estamos com um problema exatamente nessa empresa, porque hoje nós temos um risco em contingência ali de estourar alguma coisa na casa de 2 milhões de prejuízo por processo de fiscalização. Então você pensa, uma empresa que tem uma margem muito pequena, num processo de fiscalização dos últimos 5 anos, a gente está dentro desse processo, com advogado e tudo mais ali cuidando, né? Porque, de fato, no nosso ponto de vista, não houve intenção de lesar o fisco e tudo mais. Entretanto, a gente já tem a notificação com mais de 1 milhão, né, de multa sobre aquele contribuinte. Então, o que acontece? A margem é tão pequena ao longo de todos os anos e você não faz caixa, na grande maioria das vezes, para isso. É exatamente isso. Tem negócios que você tem que ter muito volume de venda para uma baixa lucratividade que traz um grande risco. Mas, assim, indústrias costumam também trabalhar com margens mais enxutas, tem que ter grandes volumes, atacadistas, distribuidores. Muita gente trabalha com margem apertada entre 4% a 15%, 20%. E aí, irmão, você tem realmente um risco muito grande. E se eu coloco esse cara no Simples, eu mato ele, porque o Simples Nacional ele aplica direto sobre faturamento, né? Então, se você faturou 1 milhão, você vai pagar 10% sobre esse 1 milhão. E aí, o cara que tem uma margem de lucro de 4%, ele já se derreteu em 6% ali. Então, eu preciso colocar esse cara no lucro real.